Em toda a jornada do Asta, em qualquer lugar que ele passe para concretizar o seu sonho, ele sempre derrota os seus oponentes. Porém, ao longo de sua trajetória para se tornar o Rei Mago, o Asta teve sim algumas derrotas. E é por isso que hoje neste vídeo eu vou te mostrar as maiores derrotas do Asta. Então, se você quer saber como ele já foi derrotado, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. E aí galera, tudo beleza? Sejam mais que bem-vindos a Shonenzada, e o Asta quase nunca é derrotado em suas lutas. Na maior parte das vezes ele na verdade que derrota os seus oponentes, mas sim, ele não foi derrotado somente uma vez, como várias, e hoje falaremos de suas maiores derrotas. E bom, eu espero que vocês gostem do vídeo, e claro que se você gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim você não perde toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Mas então, sem delongas, vamos para as maiores derrotas do Asta em Black Clover. Começaremos então o vídeo com as suas derrotas humilhantes contra Yuno. Bem, como cresceram juntos, Asta e Yuno sempre foram ligados como irmãos, e após alguns eventos, ambos se tornaram rivais na disputa para se tornarem o Rei Mago. Porém, o Yuno, que é amado pela Mana, era muito superior ao Asta, e claramente sempre teve ali alguma vantagem contra o Asta, embora atualmente isso seja bem diferente. Além do mais, Asta não possuía nenhum tipo de magia, então só poderia confiar mesmo em seus músculos, e mesmo com isso, ele foi derrotado centenas e milhares de vezes, e cada uma dessas derrotas eram humilhantes, com o Yuno sempre mostrando que ele realmente tinha um poder imensurável. De acordo com o próprio Anão Bombado, ele já perdeu mais de 1000 batalhas contra o Yuno, e de acordo com o próprio, o Yuno sempre parece estar um passo à sua frente, mas é aquela coisa, nem para todo sempre o Yuno vai ganhar do Asta, e atualmente se rolar uma batalha entre eles, é mais que óbvio que o Anão Bombado vai varrer a cara do Yuno no chão. Sua segunda derrota ocorreu pelas mãos de Mers, um dos 8 generais resplandecentes. Após ser recrutado pelos Touros Negros e executar algumas missões, uma espécie de dungeon apareceu na fronteira do Reino de Clover com o Reino de Diamond, e essas dungeons são basicamente tesouros e artefatos mágicos que são muito escondidos. Junto de Noelle e de Lucky, Asta é enviado pelo Rei Mago para conquistar os segredos daquela dungeon e tomar posse de seus tesouros. O Reino de Diamond também invade a dungeon, e lá conhecemos Mers, um dos 8 generais resplandecentes e também fruto de um experimento para criar um soldado perfeito. Mers tem então uma das magias mais poderosas da obra, a magia de minérios, que permite a ele então criar superfícies sólidas para se mover, ou até mesmo criar armas para atacar e se defender. Com este poder, ele derrotou o Yuno e todos os seus companheiros. Asta também acabou sofrendo alguns ferimentos fatais e acabou sendo jogado em uma escotilha secreta. Lá ele descobriu a sua segunda espada, a espada habitadora de demônios, que consegue absorver magia de diferentes elementos mágicos, e após uma certa quantidade absorvida, ela começa a brilhar. Após isso acontecer, o usuário então consegue usar esse elemento em sua espada. Além do mais, ela também pode absorver a anti-magia e disparar ataques de longa distância. Com este poder, ele foi capaz de deixar Mers em um estado completamente crítico. Porém, Asta não sabia que Mers também poderia então utilizar da magia de fogo. Desta forma, Mers então se recuperou usando sua magia de fogo e desferiu um golpe fatal em Asta, de forma que o Anão Bombado ficou de fora do combate. Então, o Yuno acabou conseguindo finalmente eliminar o Mers, o pondo então fora daquela batalha, e o Asta acabou perdendo o conflito. A terceira maior derrota do Anão Bombado ocorre durante o arco do Templo Subaquático. Esta derrota ocorreu pelas mãos de Veto, um dos membros do Terceiro Olho, a elite da Byakuya no Magan. Essa então foi uma das maiores derrotas que o Asta já teve. Enviado pelo Rei Mago para recuperar uma das pedras mágicas, Asta e os Touros Negros vão ao Templo Subaquático, e lá eles encontram Veto, um dos membros do Terceiro Olho, unidade de elite da Byakuya no Magan. De início, ele já bota Lucky e Magna pra sonhar com os anjinhos, e após isso, ele dá uma verdadeira sessão de espancamento em vários membros do Templo Subaquático, incluindo o próprio Asta, que também estava lá. Durante essa intensa batalha, Asta teve seus 2 braços quebrados e contaminados por uma maldição, e só não foi morto pois Vanessa e Finral interviram para salvá-lo. E após isso, uma batalha intensa se iniciou, e Asta
Ashta parecia até que estar se saindo muito bem, até que Veto começou a realmente levar a luta a sério e começou outra sessão de espancamento, acabando com o suporte de Vanessa e do Finral, até que uma reviravolta ocorreu durante a batalha e Ashta consegue dar um golpe fatal em Veto. Quando eles pensam ter derrotado o membro da Byakuya no Magan, Veto então abre o seu terceiro olho em sua testa e libera uma quantidade massiva de mana, ameaçando se autodestruir. E o Ashta só não foi jogar no Vascão da Gama porque o Yami apareceu e finalizou o Veto, mas caso contrário, o Ashta não estaria hoje para contar história. Sua quarta derrota ocorreu durante o arco dos Elfos pelas mãos de Lich, o líder dos Elfos. Essa batalha aconteceu quando Ashta e os Cavaleiros Reais invadiram o esconderijo da Byakuya no Magan para destruí-los de uma vez por todas. Porém, eles mal sabiam que seus inimigos tinham um plano. Enquanto estavam lá, alguns membros do grupo inimigo invadiram a base dos Touros Negros para assim obterem a pedra mágica que estava escondida no quarto do Anão Bombado. Após uma intensa batalha, eles conseguem roubá-la, onde então partimos para o embate de Patoli contra Julius Novachrono, o Rei Mago. Desta forma, após um intenso combate, Julius acabou sendo pego desprevenido e acabou, entre aspas, sendo morto. E usando o poder de todas as pedras mágicas, Patoli então reencarnou todos os elfos nos corpos dos Cavaleiros Mágicos e desta forma, muitos dos Cavaleiros Mágicos foram possuídos pelos elfos. Um destes Cavaleiros Mágicos foi o Yuno, e enquanto Ashta enfrentava alguns elfos ali, o Yuno recobrou então a sua consciência e também acabou ajudando o anão, derrotando 2 elfos de uma só vez. Após isso, enquanto os elfos caíam, o líder dos elfos, o Lich, os agarrou no ar e imediatamente iniciou uma batalha. Ele conseguiu então encurralar o Ashta e o Yuno ao mesmo tempo, onde mesmo Ashta tendo um suporte ali dos ataques de longa distância de Yuno, estava sendo pressionado e muito pelo Lich, até o momento em que Lich roubou a espada habitadora de demônios da mão do Ashta e passou a mostrar então o seu verdadeiro poder. Com o passar do combate, Lich pressionou o Ashta até o seu limite, o jogando então em um campo de água, onde ele começou a se afogar e Yuno continuou a lutar sozinho. Mesmo usando sua Mana Zone, o Yuno mal conseguia sequer arranhar o Lich, chegando então ao ponto em que o Yuno levou literalmente uma surra unilateral. O Yuno então utilizou de sua técnica mais forte, o Espírito de Storm, que não adiantou de nada, pois usando a espada habitadora de demônios, Lich acabou absorvendo todo o poder mágico do Yuno. Enquanto Yuno estava prestes a ser derrotado, Ashta recobrou a consciência e as suas forças e retornou à sua forma demoníaca, e quebrou diversas paredes, alcançando então Lich. Ele e Yuno usaram então um ataque desesperado na tentativa de quebrar a guarda do líder dos elfos, o que acabou não dando ali muito certo e resultou neles abrindo a guarda, fazendo com que Lich utilizasse o poder que ele havia absorvido anteriormente de Yuno, lançando um ataque extremamente destrutivo e poderoso. Nesse momento então, Yuno e Ashta só conseguiram se defender para salvar a Mimosa, que estava nos andares inferiores. O ataque de Lich foi tão poderoso que reduziu toda a fortaleza em pó. Ashta e Yuno acabaram tendo que recuar e ficaram extremamente machucados, sendo então uma derrota não só para o lado do Anão Bombado, como também para o lado do Yuno. A quinta derrota do Ashta ocorre durante o arco da Tríade Negra. Após se passarem 6 meses desde o incidente com os elfos, Ashta e os demais foram avisados pela rainha do reino de Heart que um demônio extremamente poderoso iria destruir o mundo. Após um treinamento de 6 meses, Ashta então invadiu uma das fortalezas do reino de Spade e destruiu tudo. Neste momento, descobrimos então quem era a poderosa Tríade Negra, um trio de irmãos hospedeiros demoníacos extremamente poderosos. Eles então tinham um plano de trazer todos os demônios de seu mundo para o mundo dos humanos, e assim destruir completamente a humanidade. Porém, para isso, eles precisavam de 2 componentes, alguém com a magia de escuridão, que no caso era o Yami, e alguém com a magia da Árvore do Mundo, sendo esse o William Van Jance. E os alvos mais próximos
Negros, como eu falei, que tinham essas qualidades eram Yami Sukehiro, o capitão dos Touros Negros, que possuía a magia de escuridão e era um excelente usuário dela, e o William Vangeance, o capitão do Alvorecer Dourado. O Alvorecer Dourado então foi invadido e boa parte de seus membros foram completamente destroçados e mortos, com William Vangeance capturado e Yuno em um estado de quase morte após lutar contra o poderoso Zenon Zogras. Os Touros Negros então foram também invadidos e não puderam reagir de forma efetiva, dado ao fato de que seu oponente não era ninguém menos do que Dante Zogras, o hospedeiro de Lucífero, o rei dos demônios. Ele simplesmente humilhou todos os Touros Negros com a sua magia de gravidade. Asta tentou então intervir no conflito e acabou sendo completamente trucidado. Mesmo treinando durante 6 meses para que pudesse combatê-los, ele não conseguiu fazer nada e Dante esmagou o Asta como quem esmaga uma barata que está incomodando, e após nocautear o Asta, Dante começou a ferir seus companheiros, de forma que o Asta começou a se enfurecer e liberar cada vez mais os seus poderes demoníacos, de forma que ele teve tanta ira ao ponto de perder a sanidade e lutar com tudo contra Dante, o que acabou sendo meio que inútil, já que foi derrotado mais uma vez. E após Dante se aborrecer um pouco, ele estava prestes a dar o golpe final em Asta e também nos Touros Negros, até que o Yami Sukehiro chega no conflito para intervir naquela luta e salvar todos os seus companheiros. Mesmo lutando com todas as suas forças, de fato, Yami se demonstrava ser um pouquinho ali mais forte do que o Dante, mas tinha um probleminha no meio disso tudo. A magia de corpo do Dante estava sendo potencializada pelo poder de Lucífero, de forma que mesmo quando Yami abriu um rombo gigantesco no corpo de seu adversário, Dante se regenerou como se não fosse nada, até que ele descobriu que a única fraqueza de Dante era obviamente a antimagia, o que faz então o Asta retomar então ao campo de batalha ao lado do Yami, e ambos então lutaram e deram um difícil combate a Dante, chegando então ao ponto em que todos os ataques que o Dante lançava ficavam ainda mais fracos, e isso acabou se alastrando um pouco ao ponto em que o Dante começou a ficar cada vez mais fraco durante o conflito, e quando o Asta ia dar o golpe final, Zenon Zogras aparece, sequestra Yami e nocauteia o Asta, fazendo com que ele perdesse a batalha e deixasse Dante, Zenon, Yami e William Vangeance escaparem para o reino de Spade, sendo então uma das derrotas mais dolorosas da vida do Asta, que viu seu mestre sendo capturado e prestes a ser morto. Sua sexta derrota ocorreu pelas mãos do Rei dos Demônios, Lucífero. Após todos os acontecimentos do Arco dos Demônios, através do corpo de Morris, o Rei dos Demônios Lucífero finalmente conseguiu colocar seus pés no mundo dos humanos, utilizando de 50% de seus poderes. Desta forma, o Rei dos Demônios começou a atacar o terror em tudo e todos. Sua magia de gravidade era tão poderosa que facilmente supera o poder usado por Dante Zogras, chegando em um nível em que até mesmo os capitães tinham dificuldades de se locomoverem durante o conflito. O poder de Lucífero era imensamente assombroso, ao ponto de que ele conseguia facilmente solar todos os capitães ao mesmo tempo sem nenhuma dificuldade, feito que naquele tempo nenhum outro personagem conseguia fazer, de forma que ele conseguia de forma efetiva simplesmente superar os guerreiros mais fortes da obra, como Yuno, Yami, Mereoleona, Nozel Silva e por aí vai. Quando Lucífero despertou, o primeiro a tentar lutar sozinho contra o próprio foi o Asta, e Lucífero simplesmente esmagou o Asta como se fosse um mosquitinho irritante, o ferindo gravemente. E não foi a primeira vez, o Asta perdeu diversas vezes durante o conflito, mas eu acabei não contando aqui porque são diversas vezes de verdade, e ele basicamente foi superado muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E mano, é incrível como o Asta não perdeu o conflito, sério, foi uma maracutaia ali de roteiro muito grande para que o Asta não perdesse aquela luta, e ele ficou tão ferido que ficou nocauteado por boa parte do combate contra o Rei dos Demônios, e todo mundo sabe, né? No fim ele acabou vencendo, mas não tira o fato de que ele foi derrotado pelo menos umas 2, 3 vezes ali. E sua sétima e mais recente derrota foi contra o atual personagem mais poderoso do verso, Lucius Zogras. Após a derrota de Lucífero pelas mãos do Asta e de seus colegas, um
pequeno demônio que observava a luta roubou o coração de Lucífero, e aquele era Adramalek, um dos demônios mais interessantes de todos e que não revelou nada até o momento, e acabou levando o coração de Lucífero até o seu mestre, que se chamava Lucius Zogras, o quarto irmão da família Zogras. Ele, na verdade, é a real identidade de Julius Novacrono, que no caso seu corpo nasceu com 2 almas. E enquanto Lucius estava adormecido, quem atuava era Julius Novacrono. Após a derrota de Lucífero, Lucius se apossou do corpo de Julius e devorou o coração de Lucífero, ganhando assim a poderosa magia de gravidade. Além disso, ele ainda possuía o poder do tempo devido ao seu contrato com o demônio Astaroth. Na verdade, a gente não sabe se é um contrato de fato ou se ele matou o demônio e comeu seu coração, assim como ele fez com Lucífero, mas basicamente essa magia permite a ele ver vários futuros e várias possibilidades diferentes do tempo, e com o plano de criar um mundo perfeito, ele viu vários futuros possíveis e em 99 deles ele conseguia se tornar o novo rei do mundo, mas basicamente ali tinha um Asta e você sabe, né galera, 1% ali existia uma anomalia da natureza, e essa anomalia, como eu falei, era o Asta. Quando o Asta estava recebendo uma promoção e chegando mais um passo muito próximo de se tornar o novo rei mago, Lucius misteriosamente aparece na varanda, batendo palmas para o Asta e o elogiando por chegar até aquele ponto, mas que a brincadeirinha ali de se tornar rei mago havia acabado, e que ele finalmente iria ali matar o Asta. Asta imediatamente sente o Ki de Julius, mas com intenções malignas, e ambos então começam a lutar. Nesta luta, Lucius mostra então a magia de gravidade do tempo e também a sua magia original, a magia de alma, que permite então a ele alterar a essência da alma de alguém e até mesmo manipular a alma de seus oponentes, mas para isso é necessário que haja um contato físico. Durante a luta, Asta até que consegue se manter ali até que bem, até a chegada da irmã Lily, que foi transformada em uma das paladinas de Lucius, e que usando o poder do demônio Beelzebub, que foi purificado, e adicionando ao espírito de Lily, Asta foi gravemente ferido e mandado para outro lugar do mundo, sendo esse o País do Sol. E aí vocês já sabem, né galera, o Asta chegou lá, treinou e vai provavelmente derrotar o Lucius. E eu quero muito ver essa batalha do Asta contra o Lucius atualmente, eu tô muito animado para o próximo capítulo de Black Clover, eu não vejo a hora de ler essa bagaça, mas por enquanto vamos esperar um pouco, e eu espero que vocês tenham gostado destas derrotas. E bom, essas são as principais derrotas do Asta em Black Clover. Obviamente a gente pode ter outras derrotas que eu não me atentei aqui, mas eu citei as principais, e na verdade acho que a única derrota que eu esqueci foi quando o Asta pediu a irmã Lily em namoro e ela acabou negando o seu pedido. Aquilo sim foi uma baita derrota, fala a verdade. Mas bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Sinceramente foi um dos que eu mais gostei de fazer e também um dos que mais deu trabalho, até porque eu tive que reler a obra. E se vocês quiserem me ajudar aqui na minha jornada para me tornar o maior youtuber do conteúdo de anime, se inscreva no canal e me ajude a chegar nos 100 mil inscritos, pois assim seremos 100 mil magos aqui no YouTube. Desde já agradeço por você ter assistido até aqui, eu espero que vocês tenham de verdade gostado do vídeo, do conteúdo entregue, e nos veremos provavelmente em um próximo vídeo. Provavelmente não, a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!